Vamos abrir em Daniel, capítulo 6. A importância de nós termos uma vida com Deus, sinais e significados, resultados de uma vida com Deus, que é um remédio para a nossa alma, que é um fortalecimento para o nosso espírito, que nos momentos que estamos vivendo é o resultado daquilo que nós mais precisamos. Muitas vezes nem sempre é aquilo que nós buscamos, mas aquilo que nós precisamos é ter uma vida com Deus. O texto vai dizer algo muito interessante, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, capítulo 6, versículo 10, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Pai, nós te pedimos a sabedoria, o entendimento, a unção para abrirmos a Tua palavra e a graça para compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer esta noite nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Vamos ser sinceros, nem sempre é o que nós buscamos, mas nós sabemos que é o que mais nós precisamos, é ter uma vida com Deus. Todos nós precisamos buscar e temos buscado, não tanto quanto precisamos, ter uma vida com Deus. E a vida com Deus, ela é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência para a nossa vida. Todos nós falamos, eu quero ter uma vida com Deus, num ambiente de Deus. Mas a maioria de nós vivemos num ambiente onde não se fala de Deus, onde não se convive Deus. E ali nós somos envolvidos no ambiente, no dia a dia, na circunstância, na rotina, e acabamos esquecendo de algumas coisas que nos levam a ter uma vida com Deus. Talvez eu possa falar sobre vida com Deus e você vai anotar, e você vai falar, peraí pastor, eu vou fazer isso, vai mudar minha vida. Mas com certeza amanhã vai acontecer alguma coisa, ou pode acontecer alguma coisa que te faça esquecer de alguma coisa que a gente possa aprender hoje. Porque a vida com Deus é uma coisa que todos nós precisamos, mas nem sempre nós buscamos. Nós muitas vezes vamos num congresso, muitas vezes vamos num retiro, muitas vezes vamos nos cultos, igual nesse final de semana, temos adoração, ceia, somos imergidos nas coisas de Deus. Mas amanhã tem uma segunda-feira, existe um desafio, existe uma circunstância, voltamos para casa, voltamos para a realidade, e ali muitas vezes nós somos tomados por uma atmosfera de esfriamento espiritual, e ali vai nos consumindo, vai nos enfraquecendo, vamos nos abaixando, vamos baixando a guarda, vamos orando menos, vamos buscando menos. Isso não é um problema só teu, isso é um problema de todo cristão. Especialmente nos dias de hoje. Os dias de hoje são dias onde o esfriamento espiritual está atacando todo mundo. Uns mais, outros menos, uns mais ou menos, outros sempre, outros intensamente, outros mais de boa. Mas todos nós, irmãos, não vamos mentir, não vamos espiritualizar, não vamos nos enganar. Todos nós, uma hora ou outra, esfriamos na fé, esfriamos nas coisas do Senhor, oramos menos, louvamos menos, buscamos menos, consagramos menos, ungimos menos. Não é sempre. A gente vem mentir aqui. Para que mentir? Nós somos humanos, somos amigos, somos irmãos. Nós gostaríamos de ter uma vida com Deus. Sabemos que isso é o resultado de tudo que precisamos, como Daniel assim fez. Mas essa não é uma realidade nossa. Essa é uma realidade que nós desejamos. Essa é uma realidade que nós entendemos que ela é uma batalha espiritual dentro de nós, todo dia. Ou você não vai mentir, você não precisa mentir. Todas as vezes que você senta para comer, você ora. Vai dizer que você nunca esqueceu. Ou vai dizer que você, todo dia que vai pôr a cabeça no travesseiro, você ora. Ou levanta de manhã, você ora. Ou que você tem uma vida de oração em todo o tempo. Tem momentos que esquecemos. Tem momentos que passa, tem momentos que nós saímos, ligamos o carro, oramos todas as vezes, Senhor, cobre com teu sangue, desembaraça os caminhos, tem vezes que esquecemos. Isso é para provar, irmãos, se eu estou falando com você e você está se familiarizando com o que eu estou falando, isso é para provar a nossa humanidade. Isso é para provar a nossa fragilidade.
a nossa dependência de Deus. Isso é para provar o quanto somos dependentes, o quanto somos frágeis, e o quanto dependemos do poder e da graça de Deus para nos sustentar. Isso é para provar que cada um de nós precisamos nos aquecer ainda mais no Espírito. Isso é para mostrar que nós precisamos nos entregar ao Espírito, nos entregar a Deus, buscar a Deus. Por isso que temos a igreja. Por isso que temos a palavra, por isso que temos o Senhor para nos ativar, para nos encher, para nos motivar. Por isso que temos pastores que zelam pela nossa alma, que nos estimulam, que nos exortam, que nos animam, que nos ensinam, encorajam, para nós termos uma vida com Deus. Porque aqui, irmãos, está o segredo da vitória. Uma vida com Deus. Daniel nos mostra aqui uma vida com Deus. Não é só uma vida para Deus, era uma vida com Deus. Daniel aqui nos prova atitudes, nos mostram, nós vamos passar por cada uma delas brevemente, mas nos mostram atitudes de uma vida espiritual equilibrada, qualificada. É claro que nós teríamos uma vida espiritual se toda hora nós tivéssemos alguém no nosso ouvido. Já orou hoje? Já buscou hoje? Já jejuou esse ano? Já leu? Já buscou? Mas nem sempre é assim. O Espírito Santo está dentro de nós e é Ele que vai ativar dentro de nós essa vida com Deus. Mas para isso nós precisamos permitir. Daniel, um homem como nós, mas um homem que tinha um Espírito em Deus, permitiu que isso acontecesse na vida dele. Ele buscou uma vida com Deus. E esse é o momento, irmãos, de nós termos uma vida com Deus, porque se você não tiver uma vida com Deus, você vai esfriar. Você pode estar esfriando, ou você pode já ter esfriado. Pense nisso. E sabe uma coisa, irmãos? Quando você vai estudar a história da lepra, não como uma doença física, mas como algo espiritual, a lepra é uma doença que muitas vezes está dentro da pessoa há 5 anos e não se manifesta. Muitas vezes o esfriamento espiritual já está dentro de nós e nós nem percebemos. Entende isso? É como o Covid, né? Tem gente que vai falar que você descobriu o Covid no dia que você pegou. Não. Quem descobriu o Covid fala, eu acho que eu peguei aquele dia. Eu acho que eu peguei ali. Eu acho que eu peguei naquele mercado. Eu acho que eu peguei naquele momento. Mas você já estava com o Covid e talvez nem sabia. Os sintomas apareceram depois. Assim é o esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual, ele não vai aparecer no primeiro momento. Muitas vezes ele vai demorar anos para se manifestar. Ele começa se manifestando aos poucos. Daqui a pouco você começa a perceber que você está frio espiritual, mas ali você já não está frio. Ali você já está morto espiritualmente. Então é muito importante, irmãos, tenhamos uma vida com Deus. Tenhamos uma vida de oração, tenhamos uma vida de busca, tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. E é dentro da tua rotina, dentro do teu ambiente que Deus vai se manifestar e Deus vai derramar a sua glória. A palavra nos fala que Daniel soube de algo que foi contrário e voltou para a sua casa. Ou seja, na realidade do dia a dia, onde ele viu Deus se manifestar com poder, porque o coração dele estava aquecido em Deus. Vida com Deus dentro do ambiente que se fala de Deus é muito prático. A vida com Deus é lá fora, ela é em casa, é no dia a dia, é nas lutas, nos conflitos, nas circunstâncias, na realidade da vida. É onde nós somos nós, onde a vida vai nos levar a olhar para dentro de nós como um espelho. Onde nós não estamos olhando para alguém, mas nós estamos olhando para nós. Que é muito fácil eu falar para alguém, ei meu irmão, você é muito frio na fé. Na verdade eu tenho que falar para mim, eu tenho que olhar no espelho. É muito fácil eu olhar para alguém e falar, irmão, você precisa orar mais. Eu preciso olhar para mim. E Daniel recebe uma notícia terrível aqui nesse cenário. Uma notícia horrível. Nenhum de nós gostaríamos de receber uma notícia como essa. Mas ele volta para sua casa. E lá na sua casa ele toma uma atitude espiritual. Ou seja, ele não levou para a casa dele nenhuma má notícia. Ele levou para a casa dele a notícia do coração. Eu tenho fé que Deus vai trabalhar em meu favor. E por causa disso eu vou permanecer fazendo o que eu já estava fazendo. Eu vou buscar Deus, eu não vou esmorecer, eu não vou desanimar, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar sinalizando para o meu espírito que eu preciso de Deus. Você vai dizer para o teu espírito o que você precisa. Você vai impulsionar a tua vida para aquilo que você precisa.
Você vai buscar aquilo que você crê que deseja, aquilo que você crê que inspira, aquilo que você precisa. Você vai mergulhar aonde você deseja estar imerso. Daniel, quando houve um negócio desse, ele não desespera. Por quê? Porque ele já tinha uma vida, já tinha uma fé preparada. Quando ele volta para o seu ambiente, ele volta preparado, ele vai cheio de fé, ele vai porque ele sabia que Deus estava agindo no favor dele. Nós precisamos entender isso, irmãos. Em tempos de esfriamento espiritual, nós temos que saber quem peleja por nós, quem cuida de nós, quem trabalha por nós, quem opera por nós. As más notícias muitas vezes chegam, as lutas fazem parte da nossa vida. Muitas vezes as adversidades, elas acontecem no nosso dia a dia. Mas a questão é, você tem uma vida com Deus, você sabe quem Deus é, independente do que está acontecendo, o nosso Deus continua sendo Deus. O nosso Deus continua operando em nosso favor. Eu não vou parar o que eu estou fazendo porque alguma coisa deu errado, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não é algo a mais, é manter o que está fazendo. Foi o que ele fez, como costumava fazer. E eu separei em 5 características aqui, essa fala de Daniel para nós. Ele diz assim: pois quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Olha que interessante, e em cima no seu quarto. Como é importante você que quer ter uma vida com Deus, ter um local para Deus. Ter um ambiente preparado para Deus. Como é importante você entender que tem coisas que precisam ter a sua importância. E uma das coisas que precisa ter sua importância é o lugar que nos ativa espiritualmente. Todo crente tem um versículo favorito. Esse versículo ativa você espiritualmente. Todo crente tem um louvor favorito. Todo crente tem que ter um lugar favorito. Todo crente tem que ter um livro favorito. Todo crente tem que ter algo no coração que aquece você espiritualmente. Sabe o que é isso? É alguma coisa que te lembra Deus, que te faz viver Deus. Entende isso? Eu me lembro da minha infância que minha mãe fazia um doce chamado bidu. A Fátima até pegou a receita com a minha tia, fez uns tempos atrás o bidu. Podemos fazer de novo, né? Em nome de Jesus. Quem sabe Deus fala hoje à noite aqui. Sai um bidu essa semana. Toda vez que eu como bidu, eu lembro da minha infância. O bidu é o melhor doce que tem? Não é. Mas é um doce que me lembra a minha infância. Me lembra coisa boa. Quando eu vejo um bidu, eu me alegro. Assim espiritualmente, não tem alguma coisa que você faz que te leva para perto de Deus? O louvor da tua conversão. Um versículo que marcou a tua vida. A pregação no dia que você se batizou. Alguma coisa precisa ter na sua vida que te leva para Deus. Porque nós estamos em dias de esfriamento espiritual, gente. E nós precisamos ter um ponto de ligação com Deus muito forte, inabalável, para buscar Deus. O texto, vocês que são pastores, que foi lido na unção de vocês, a palavra que foi profetizada, no altar grávida, adorando e louvando, são coisas que você vai lembrar para a vida toda. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós temos que trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Nós temos que ter algo no coração que é uma rema de Deus dentro de nós. Agora, se você não tem para onde voltar, se você não tem esse texto, não tem esse louvor, procure Deus, busque Deus, porque Ele vai te revelar algo que vai ser um marco na tua vida e você vai levar isso para a vida toda. Tem que ser assim. Daniel, ele volta para a casa dele, para o quarto dele, em cima. O lugar onde ele sabia que ele entrava ali, eu não sei que cheiro que tinha aquele lugar. Eu não sei que móvel que tinha ali. Eu não sei o que ele via ali. A Bíblia nos conta que tinha janelas. Mas eu sei que Daniel entrava naquele ambiente e ali o que era de fora ficava fora. Ele se conectava com Deus e algo novo acontecia.
Uma das características de quem tem vida com Deus é você ter um local, ter algo que te leva para perto de Deus. E você sabe que quando aquele versículo é falado, ou quando aquela música toca, o teu espírito começa a queimar. Não tem cântico que é assim? Todo cântico é bom, né? Mas tem aquele cântico que parece que é o teu cântico, né? Parece que quando o autor foi escrever aquele cântico, ele falou assim, esse é o cântico da pastora Cibele. Esse é o cântico do Fábio. Eu vou fazer um cântico que vai tocar o coração do Fábio, vai tocar o coração do Carlinhos. Quando ele ouvir, vai arrepiar. Não é assim? Isso faz bem para a vida espiritual. São conexões espirituais, irmãos. E a gente está vivendo um tempo onde os laços espirituais estão sendo quebrados. Onde as coisas espirituais estão sendo quebradas. Hoje você ouve pregações que não se lê Bíblia. Como se vai falar o coração se não tem algo que vem inspirado por Deus, pela palavra de Deus? São pregações mais terapêuticas do que proféticas. O que acaba acontecendo? Você acaba trabalhando o emocional do público, mas você não trabalha o espírito. Você não trabalha a essência de Deus. Então eu vejo aqui em primeiro lugar que você precisa ter um local para Deus, você precisa ter alguma coisa, você quer ter uma vida com Deus? Alguma coisa que te rema, que te acenda, que te chame, que te motive. Não é verdade? Eu me lembro que estava entrando numa porta de uma igreja lá na Argentina e precisava de um toque do Espírito Santo. Na porta da igreja estava, desejo um toque de tuas mãos, quero estar firme. 2005 isso. Quando eu lembro dessa passagem, parece que foi hoje, porque ali eu fui tocado pelo Espírito Santo. Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, ele estava em casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas. Meus irmãos, abra janelas. Abra janelas quer dizer, abra os teus olhos. Janelas fala de inspiração, fala de visão, fala de enxergar, fala de direcionar. Janela fala de permitir receber luz. O que você faz de manhã no seu quarto quando você acorda? Você abre as janelas para receber luz. Essa é uma noite de você abrir as janelas, abrir os teus olhos espirituais para ter uma vida com Deus e receber o que Deus quer te entregar. Você precisa ter janelas. As janelas da nossa vida fazem parte. O povo judeu que entendia que a bênção vinha do lado do príncipe, o lado de Deus, o lado do Oriente, é o lado onde Jerusalém estava. Então todos abriam a janela e queriam morar com a janela voltada para Jerusalém, porque sabiam que na direção do seu quarto havia a bênção de Deus. Hoje, quando a gente está falando de janelas, contextualizando para os dias atuais, janela fala de olhos. Se você não abre as janelas, não abre os teus olhos e não contempla o que Deus quer fazer, você se entristece. Sabe o que diferencia um prédio residencial de um presídio? São as janelas. Muitas vezes você pode estar morando num lugar residencial e ali está sendo uma prisão para você, porque as janelas estão fechadas. Essa é uma noite espiritualmente, você abrir as janelas, abrir os teus olhos, e enxergar, deixar com que a luz de Deus venha sobre a tua vida, deixar com que um novo dia, eu profetizo, fevereiro será um novo dia na tua casa, um dia de esperança, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de direcionamento, um dia de unção, um novo dia de Deus para a sua vida. Abra janelas, abra janelas. Abrir as janelas fala de trocar o ar. Meus pais sempre diziam isso. Todos nós temos uma fase que muitas vezes nem abrimos a janela. Meus pais entravam no quarto, abriam a janela e falavam, vamos trocar o ar, precisamos trocar o ar. Precisamos trocar o ar. Meu irmão, abrir as janelas quer dizer, eu sei o que eu estou carregando, mas eu sei o que Deus pode me dar, é muito melhor do que eu tenho dentro de mim. Ele voltou com uma notícia. Ele sobe para o quarto, abre as janelas e recebe a bênção de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Janelas fala de inspiração, que tem inspirado a sua fé, que tem inspirado a sua vida, o que tem nos inspirado, o que tem nos alimentado, o que tem nos animado, o que tem nos motivado. Uma vida sem inspiração, uma vida morta. Você precisa estar inspirado para alguma coisa. Quem você lê, quem você ouve, o que você gosta.
A vida da gente precisa ter desejos. Janela fala de desejos, fala de gosto, fala de algo que nos faz bem. Uma vida com Deus é uma vida também que nos fala de emoções estáveis. O que tem te inspirado? Talvez você esteja numa angústia tão grande nos últimos períodos que você não está abrindo nem a janela mais. Você não está buscando mais, você não está conseguindo ver, não tem gosto de nada. Nesse mês aí, esse período de verão, nada te animou. Você ficou dentro de casa, enfornado, fechado. Você não abriu as janelas da vida, você não foi conhecer coisas novas, gente nova. Andar no parque, andar na rua, andar no parque da cidade, dar uma volta, tomar um sorvete, tomar uma água de coco, dar uma volta no quarteirão. Isso é importante para a vida. Se nós nos fechamos, nós vamos começar a morrer, irmãos. Não é assim? Nós estamos num ambiente aqui, com ar-condicionado, gostoso, de culto, de adoração, mas as janelas estão fechadas. A gente consegue ficar aqui uma hora e meia, 2 horas e pouco, mas vai passar um tempo, daqui a pouco que nós precisamos ver gente, nós precisamos ver coisa diferente, nós precisamos ver a rua, nós precisamos ver a árvore, precisamos respirar. Isso faz parte da vida. Pense nisso. Janelas fala de algo que te inspira para algo novo. Terceiro lugar que eu vejo nesse período é quando ele diz assim, 3 vezes por dia. Quem está aqui hoje à noite, diga amém. 3 vezes por dia fala de constância. Uma das características de quem quer ter uma vida com Deus é constância. É você ter uma habilidade de reproduzir as mesmas coisas sempre. Aquilo que é de Deus precisa ser reproduzido, precisa ser repetido. Quando a Bíblia nos fala do processo de ensino, a Bíblia não fala para nós inculcarmos nos nossos filhos a palavra. O que é inculcar? É um processo repetitivo da verdade. A palavra fala, medita na palavra de dia e de noite. O que quer dizer isso? É um processo repetitivo. Uma vida com Deus é uma vida de rotina. É uma rotina, 3 vezes por dia. Tem que haver constância. Eu orei, legal, eu orei, eu vou orar de novo. Mas que bênção, eu vou orar depois de novo, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque eu sei que o Senhor vai agir. Quando eu orar, Deus vai agir. Mas a oração da manhã foi tremenda, mas à tarde Deus quer fazer algo novo. E a oração da noite também, Deus quer fazer algo novo. As rotinas, irmãos, elas fazem parte da vida de quem quer vencer. Se nós precisamos vencer e queremos vencer em qualquer área da vida, nós precisamos criar rotina. Ou amanhã você vai acordar a hora que você quer. Tudo bem, você está de folga é uma coisa, está de férias. Mas se você não tiver uma rotina todo dia, você começa a morrer. Se você não tiver alguma coisa que te faça bem, que te faça saudável, que te faça ativo, você vai morrer. Quando Daniel fala, eu orava 3 vezes por dia, ele que estava dizendo que eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus faz, mas independente do que Deus está fazendo, eu estou tendo uma comunhão pelaquilo que Deus é. Quando ele jejuou 21 dias, Deus deu a vitória no primeiro, ele parou. Por quê? Porque ele não estava fazendo pelaquilo que Deus tinha que fazer. Entendeu? Nós não podemos fazer pelaquilo que Deus vai nos dar de volta. Nós temos que fazer pelaquilo que Deus é. Amém? E esse 3 vezes por dia, então, constância, que é uma coisa muito importante. Outra coisa que ele nos ensina é quando ele diz aqui, se punha de joelhos e orava. O que quer dizer isto? Reverência. Reverência. Como é importante ter reverência. Como é importante ter uma posição, como é importante ter o coração aberto, como é importante ter algo que nos leve e simbolize a nossa entrega. Simboliza a nossa adoração, reverência, reverência. O Senhor está falando, reverência. Deus está falando, reverência. Os pais estão falando, reverência. As autoridades estão falando, reverência. Quando ele olha para Deus, ele está ali sozinho com Deus naquele quarto. Mas ele se põe de joelhos, ele ora, ele tem reverência, ele entende que Deus está ali. Meu amado, nós precisamos ter um tempo de entrega a Deus, que tenhamos reverência. Eu sei que Deus está em todo lugar, eu sei que Deus opera em todo lugar e recebe todo tipo de oração, mas a reverência é muito importante diante de Deus. Nós precisamos nos reverenciar a grandeza e a soberania do Criador. E outra coisa que eu vejo aqui é quando ele diz assim, e dava graças diante do seu Deus.
Gratidão. Gratidão é uma das coisas mais importantes, como o pastor nos levou a cantar. Gratidão. Gratidão. Para ele dava graças. O que ele sabia não era o que ele queria, mas ele dava graças. Quem tem uma vida com Deus sempre tem uma palavra de gratidão. A característica de quem tem uma vida com Deus é sempre ser grato pelaquilo que tem. Gratidão. Gratidão. Eu tenho uma vida com Deus, eu sou grato. Porque muitas vezes eu não tenho o que eu quero, mas eu sei que eu tenho o que eu preciso. Ainda eu não alcancei o que gostaria, mas eu continuo firme, Deus vai me honrar no tempo certo, as coisas vão acontecer, eu continuo grato. Seja grato, viva a gratidão, celebre a gratidão, reconheça Deus em todas as coisas, celebre as coisas que Deus está fazendo, seja grato. Isso vai ser de grande valor para a sua vida, para a sua fé. Você pode dizer amém? Versículo 22... diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Olha que tremendo. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele creu no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele, e esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia. Agora imagine, irmão, a tua vida com Deus, a minha vida com Deus, uma vida poderosa em Deus, e você tira Daniel e coloca o seu nome. Pensa nisso. É isso que vai acontecer se nós tivermos uma vida com Deus. Deus vai trabalhar em nosso favor. A Bíblia nos fala que o povo temia o Deus de Elias. A palavra fala que os homens honravam o Deus de Paulo. Deus trabalhou pelo Deus de Daniel. Agora pensa comigo, diante de todas as perspectivas que o mundo está vivendo, as pessoas olharem para você e falarem: eu quero viver isso que o seu Deus está fazendo. Eu reconheço Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo paz na sua vida, eu vejo Deus agindo em teu favor, eu vejo o Espírito Santo fazendo na tua vida. Mas será que é isso que está acontecendo? Ou será que as pessoas olham para você e falam: cruz credo, Deus me defenda, é igual você, eu não quero ser. Para ser crente assim, Deus me livre. Crente assim, o inferno está cheio. O que tem falado de você? O que as pessoas têm reproduzido a favor da sua fé? Será que as pessoas estão felizes de ser seu vizinho? Se alguém fosse falar com seu vizinho, o que seu vizinho falaria de você? Pensa nisso. Sabe por quê? Porque aquela mulher, quando precisou de um milagre, o profeta falou para ela: você vai pedir vasilhas aos teus vizinhos. Tem coisas que não é Deus que vai fazer por nós, tem coisas que são as pessoas próximas que Deus vai usar para fazer por nós. Tem gente que é muito bom com os de longe, mas é muito ruim com os de perto. Os seus vizinhos, os mais próximos, seus familiares, seus amigos. Muitas vezes eu, como pastor, vou no velório de gente da igreja que nem a família está lá. Está lá só o povo da igreja, que é o povo que vê 2 vezes por semana, não sabe quem é o cara. Família não está lá. Por quê? Porque ele é muito bom com os da igreja, que vê de quarta e domingo, mas é ruim com os irmãos. Não honra pai e mãe. É ruim com o vizinho. É ruim com gente de perto. É crente só de aparência. Só faz de conta.
só aparenta ser espiritual, não tem nada de espiritual. Nós precisamos ter bom relacionamento com a da família. Nosso maior ministério, nosso maior dom é a família, irmãos. Deus não chamou a gente para ganhar só os de longe, não. Deus mandou a gente ganhar a nossa família. O teu maior e primeiro ministério é a tua família. Você precisa priorizar este ano a sua família. Você precisa investir em tempo com a tua família. Você precisa levar a tua família para perto de Deus. Porque quando Deus chamou Noé, Ele não chamou os de longe, Ele chamou com Noé os de dentro de casa. Isso é muito importante. O Deus de Daniel, de fato eles não conheciam Deus, mas conheciam Daniel. Muitas vezes as pessoas, elas não vão conhecer a Deus ainda, mas pela nossa vida com Deus, nós vamos ser conhecidos e nós vamos representar Deus para a vida delas. A Bíblia nos fala que nós somos cartas vivas enviadas por Deus. Olha que tremendo, olha que responsabilidade, cartas vivas enviadas por Deus. Isso é bênção. As pessoas não vão ver Deus ainda, mas vão ver o que Deus está fazendo através de você. Vão ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Vão ver a paz que está sobre a tua vida. E o próprio rei, que não pertencia ao Senhor, disse naquele momento: eu reconheço o Deus de Daniel. Eu reconheço a idoneidade, eu reconheço o caráter, eu reconheço a honestidade, eu reconheço a integridade desse homem, eu reconheço. Não é um furão, não é um cara que bagunça, é alguém que tem um Deus tremendo, aleluia. Porque Ele é o Deus vivo, olha o texto, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não tem fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E sabe o que acontece? Os sinais seguem aquele que crê. Uma vida com Deus, ela sempre tem um resultado. Uma vida com Deus, ela sempre tem um benefício. Versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel, pois, prosperou. Se você tiver uma vida com Deus, você vai prosperar, querido. Se você tiver uma vida com Deus, você vai prosperar. Você pode ter certeza disso. Foi um homem que prosperou em 2 reinados. Pensa nisso. Em 2 épocas, em 2 gerações, em 2 povos, em 2 cenários, Deus fez ele prosperar. Por quê? Porque ele tinha uma vida com Deus. Se você tiver uma vida com Deus, você não vai precisar correr atrás de resposta. Você é a própria resposta. Deus vai trazer resposta no teu coração e você vai viver a essência de um Deus que trabalha. E trabalha pelo aquele que nele espera. Deus fez ele prosperar. Você tem prosperado? Essa é a pergunta pessoal que cada um de nós temos que levar hoje à noite. Vida com Deus. Vida com Deus. Vida com Deus. Uma vida com Deus é uma vida de prosperidade. E não é uma vida com Deus de fazer de conta, né? Você sabe que crente não fofoca, né? Crente pede oração, né? O irmão ficou sabendo do outro lá, fala: eu só quero pedir oração pelo outro, que a mulher do outro foi embora. É que ele queria fofocar, mas para não fofocar que a mulher do outro foi embora de casa, ele fala: você pode orar pelo irmão lá, que a mulher dele foi embora de casa? Já contou para um. Você sabe que crente não fofoca, né? Crente pede oração. E você tem como orar pela irmãzinha lá? Ela adulterou o marido. Não quer orar, não. Ela quer contar para o outro. Tem que tomar cuidado, irmão. Tem que tomar cuidado. Daniel prosperou. Daniel prosperou. A prosperidade, ela é bênção. A prosperidade é o resultado de uma vida com Deus. Todos os artifícios aqui que o inimigo usou para tirar Daniel do propósito. Você pode discorrer o texto, o evangelho, e você vê quantos homens de Deus foram provados nas fornalhas da vida. Daniel, especialmente na cova dos leões ali.
Mas todos os homens de Deus foram provados no seu caráter, na sua idoneidade. Você percebe que eles ficaram firmes. Quando você vê o apóstolo Paulo tendo que sair correndo de uma cidade para não morrer, não foi fugindo, mas porque ele estava pregando a palavra e começaram a apedrejar. Vamos correr, vamos para outro lugar, mas não vamos abrir mão da nossa idoneidade, do caráter, do que Deus quer fazer na nossa vida. Uma das coisas que eu e você sempre seremos, irmãos, é provado na nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus sempre será testada. A nossa vida com Deus sempre será provada. Irmãos, como é difícil você ter uma vida com Deus. Não é uma semana com Deus. Não é não? Igual o camarada vai para um seminário, lá do Luiz Hermínio, em Itajaí, passa um final de semana lá, fala, oh, que tremendo. Vai viver. Você tem que viver o que você aprendeu no final de semana lá. Porque o final de semana é uma maravilha. Você tem que viver. Aí você começa a perceber que um mês você não consegue viver o que você aprendeu naquele final de semana. Porque aquele final de semana foi de unção, foi de poder, foi de glória. É culto das 8 da manhã até meia-noite. Não deu tempo de você pecar, não deu tempo de você pensar, não deu tempo nem de você comer direito, tomar banho. Aí você volta segunda-feira, para onde? Para a arena da vida. Onde a gente é provado, onde a gente é mais um, onde você vai voltar para o teu dia a dia. Daí você vai falar, poxa vida, voltei de viagem, voltei para a realidade, queria estar lá. Lá estava mó tremendo, lá estava uma unção, mó fogo, 20 apelos por dia, eu fui nos 20, caí no Espírito 17, orei, batizei, falei em línguas, até babei, foi tremendo, chorei, foi tremendo, aleluia, mas o Senhor fala, mas é agora que você vai ser provado, porque agora é a segunda-feira, e agora é o teu dia a dia, é agora que você vai abrir a tua despensa, e você vai ter que ter fé para crer que o feijão vai multiplicar. É agora que você vai ter que enfrentar teu chefe, ter paciência para poder lidar com ele. Eu te dei unção lá para você aplicar aqui. Mas a gente não gosta, a gente gostaria que aquilo permanecesse. A gente gostaria que a gente tivesse a mesma unção do final de semana. Mas a vida não é assim. Por isso que a gente precisa ter uma vida com Deus. Porque uma vida com Deus, Daniel nos ensina que ela é testada no dia difícil. O dia difícil chega para todo mundo. E aí você vai ver, de fato, quem você é. Aí você vai ver, de fato, o nível da tua fé. Que não dá para mensurar nos dias bons. Infelizmente, seria bom que se desse. Mas ela precisa ser mensurada muitas vezes nos dias difíceis, que você vai ver, peraí, eu não estou com fé suficiente, eu preciso de mais fé. Daniel, naquele momento que recebe a notícia que algo tinha sido escrito contrário a uma escritura, era um decreto, ele vai correr para algo poderoso, que era o esconderijo de Deus. E por causa dessa atitude, Deus depois muda a história. Coloca ele na cova dos leões, poupa ele, aqueles que foram contra ele, vai para lá, ele sai de lá, e o próprio rei reconhece: esse Deus que você crê é poderoso. Esse Deus que você crê é tremendo. Entende, irmãos? Que eu não preciso usar as minhas formas de defesa para conquistar algo. Eu só preciso ter uma vida com Deus. É Deus que vai pelejar pela minha vida e pela tua vida. É Deus. É Deus. E no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Você pode ter certeza disso. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. Não tenha pressa. O tempo de Deus vai fazer as coisas acontecer na nossa vida. E quando ela acontece, os sinais seguem aqueles que creem. Daniel prosperou. 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 A vida da gente tem mais tempo de resultados do que plantação. É que o tempo da plantação ele dói. Ele demora. Ele é difícil. Mas você pode ter certeza, os resultados são valiosos, recompensadores. Se você está plantando algo na sua vida neste período, e está difícil de plantar, lembre sempre, nunca se colhe o que se planta, sempre se colhe mais do que se planta.
Planta fé, que você vai colher milagres. Planta disciplina, você vai colher provisão. Planta algo que você está, muitas vezes, lutando para plantar. Você fala, poxa vida, mas são 20 anos de plantação. Mas espera aí, depois você vai ter 50 de colheita. Olha os 7 anos de dificuldade da terra do Egito. Você lembra da história de José? 1/5 do que ele ganhava, ele guardava. No tempo da vaca gorda. Quando a vaca ficou magra, o que ele fez? Ele viveu do que ele colheu. É muito difícil plantar. Eu sei que o dia, principalmente de esperar, irmão, como é difícil para a gente esperar. Como é difícil para nós esperarmos, irmãos. Parece que essa parte de espera, a gente não está 100% tratado nessa área. Sempre é difícil para nós esperarmos. Você que fala, para mim esperar é fácil. Então você não tem expectativa, você já morreu. É difícil a gente esperar. Como é difícil a gente esperar, né? O que, pastor? Tudo. Conversão de um parente, salvação de um filho, restauração, libertação, um milagre, uma causa na justiça, uma porta de emprego, uma promoção, alguma coisa. É difícil esperar. Mas uma coisa que eu digo para você no teu coração, irmão, espera em Deus. Uma coisa que eu vejo em Daniel, ele esperou em Deus. Uma coisa que eu vejo na palavra é a gente esperar em Deus. É colocar na pessoa certa a expectativa do que nós estamos esperando. Se você esperar em Deus, os dias de bênção virão na tua vida. Os dias da colheita virão na tua vida. Só quem está na sala de espera sabe o quanto é difícil ficar esperando. Tem pessoas que estão esperando por um milagre há muitos anos. Tem pessoas que estão esperando a salvação de um filho há mais de 20 anos. Tem pessoas que estão esperando a salvação de um marido há mais de 30 anos. Tem pessoas que estão esperando por alguma coisa há muito tempo, e essa sala de espera é dolorida pra caramba. Mas uma coisa eu falo, irmão, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera em Deus, porque o dia da prosperidade virá. E não virá só num período, não. Talvez você possa pensar que é num período, virá em vários períodos, como foi com Daniel. A espera compensou. Veio no reinado de Ciro, veio no reinado de Dário, vai acontecer no tempo de Deus, independente de quem estiver no comando, Deus vai te honrar se você esperar nele. Isso é poderoso, isso é ceia, é renovação, é sair daqui renovado em Jesus, para uma vida com Jesus, mas para uma vida com Ele, através do que Ele vai fazer também. Poxa vida, porque eu sei, irmãos, eu sei disso, como pastor eu sei, que cada culto, para algumas pessoas, é como se essa pessoa tivesse vindo num posto de gasolina com o carro na reserva. Tem gente que se ficar uma semana, 10 dias, 15 dias sem vir na igreja, parece que não faz diferença nenhuma. Mas eu sei que tem irmãos que precisam do culto da quarta-feira. Porque na quarta-feira o tanque já está lá embaixo, precisa dar uma enchida. Vem no sábado nos jovens para dar uma enchida, porque no domingo precisa dar outra enchida. E assim é, porque a vida é dura. A vida, irmãos, você sabe disso, aqui a maioria daqui é adulto, não tem criança aqui. Poucas. Você sabe disso, a vida não é o que se posta. A vida é o que se vive. E você sabe o quanto dói ter um filho nas drogas, se você já teve. Você sabe o que dói você, mulher, vir para a igreja sem seu marido, porque ele não crê em Jesus. Você sabe o quanto dói ter um marido na bebida, ter um filho longe de Deus, ter um filho nas drogas, ter um filho que precisa de libertação. Você sabe disso. E você sabe o quanto isso te consome. Mas essa é uma noite de cura, de restauração
de ânimo para a tua vida. Tenha uma vida com Deus, porque o Senhor vai recompensar todas as áreas da tua vida. Tenha uma vida com Deus, porque não é outras coisas que vão te trazer a prosperidade, é ter uma vida com Deus. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que quando vamos ao posto, a gasolina ela entra dentro do carro e o carro consegue caminhar para mais longe. E assim nós, na tua presença, quando viemos ao teu altar, sabemos que o Senhor nos abastece, nos completa, nos enche e nós vamos para mais longe. Espírito Santo, eu apenas sou um instrumento da tua palavra, mas eu sei o poder da tua palavra, eu sinto o teu agir aqui, trazendo fé aos corações, trazendo força, trazendo esperança, Senhor. Pessoas que esta noite estão abrindo as janelas da vida. Pessoas esta noite que estão no lugar certo, na hora certa, buscando a tua presença, porque precisam, como eu, de uma vida com o Senhor. E estamos lutando diariamente contra um inimigo atual, um inimigo tão real que é o esfriamento espiritual. E nós estamos lutando, meu Deus, nós estamos guerreando, mas como Daniel fez, nós queremos fazer, que é estar plenos por inteiro na tua presença, Senhor. Senhor, eu sei, Pai, o quanto dói as lutas que a vida nos propõe, os desafios, os nãos da vida doem. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor sempre tem consolo para aquele que espera em Ti. Eu sei que o Senhor sempre tem resposta para aquele que espera em Ti. Como naquele momento Jefité foi levado para fora da cidade por ser filho de uma prostituta. E aqueles homens não honraram, não representaram, não deram valor porque ele era nativo da terra. Mas o Senhor provocou uma batalha. E os anciões da cidade lembraram de Jefité. Porque só ele teria a unção para batalhar contra aqueles homens. Então os anciões da cidade se reuniram, Senhor. E lembraram de Jefité. Porque o Senhor nunca deixa aquele que te busca esquecido. O Senhor sempre vai fazer alguém lembrar daquele que tem uma vida com Deus, irmãos. Eu não sei como, mas o Senhor, se você tem uma vida com Deus, Deus vai fazer alguém lembrar de você. Eu não sei aonde, eu não sei quando, mas Deus vai lembrar de você. E naquele momento, os homens e os anciões se reúnem e lembram de Jefité, o gileadita, o filho da prostituta. E falaram assim: manda buscar. Ele faz perguntas, porque ele já tinha sido meio expulso. Ele estava com dores na alma ainda. Ele quer perguntar, ele quer entender. Ele não vai na primeira. Os homens mostram para ele que era ele que tinha que voltar para batalhar contra o povo. Ele entende, vai ao coração e volta. Quando ele volta, dão para ele autoridade para comandar a batalha. E ele vence. Deus dá vitória para o povo de Gileade. E Deus honra a história de Jefté. Meu querido, se você tiver uma vida com Deus, Deus vai fazer você ser lembrado por pessoas improváveis. Não importa a tua genealogia, não importa a tua história passada, Deus vai fazer algo acontecer para derramar um vinho novo na tua vida, para contemplar a sua fé. Alguma coisa Deus vai mover em teu favor. Ele estava fugido lá. Mas Deus mandou ir buscar o filho da prostituta, mas que era nativo da terra. A unção não estava com eles. A unção estava com ele. Os anciãos, por quê? Porque talvez os jovens pensariam: vamos nós batalhar, nós mesmos vamos ganhar. O que os anciões representam? Experiência.
A experiência, a cabeça pensante, fez eles pensarem, peraí, a gente não tem a estratégia para vencer esse povo, mas tem um cara que tem. Mas ele não mora mais aqui. Onde ele está? Ele está lá. Manda buscar. Manda buscar, manda buscar. Mandaram buscar. Você entende que aquilo que não tem para a tua vida, Deus manda buscar? Você entende que aquilo que é não hoje pode ser o sim amanhã? Você entende que aquilo que é impossibilidade agora pode ser realidade amanhã, por causa da tua fé? Foi como Daniel. Homens da Bíblia que nos inspiram a andar pela fé, a crer, irmãos, em Deus. Creia em Deus. Tenha uma vida com Deus. A tua vida com Deus, ela é poderosa para produzir milagres na tua vida. Creia nisso. Creia nessa palavra. E o Senhor vai te abençoar de uma forma poderosa e plena. Eu declaro a bênção de Deus e te abençoo em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus.